Seguimos aqui com a sequência dos nossos painéis e, modéstia à parte, agora a gente tem um painel fantástico, pois a gente traz a perspectiva daqueles que utilizam os veículos elétricos, né? A gente vai seguir um tema aqui, como é a jornada dos early adopters, né? Aqueles que adotaram a própria transição nas suas vidas utilizando um veículo elétrico, né? E para fazer essa discussão, eu já quero convidar aqui nosso grande parceiro, o Guilherme, da Ucorp, que vai nos ajudar moderando. Por favor, Guilherme, possa compor aqui a nossa mesa. E também, presencialmente aqui, eu quero chamar a Fernanda Calegari, né, que também vai contar nos brindar com a sua experiência pessoal, bem como nós temos aqui a participação de outros painelistas que vêm de forma remota, como o Thiago Alves, o Ricardo Bovo e também o Marlo Luz, né, que serão devidamente apresentados aqui pelo nosso moderador, o Guilherme. Então, desejo um ótimo painel e uma ótima discussão. Obrigado, Robson. Algumas caras já conhecidas, né? Tô com a Fernanda aqui, Thiagão, talvez o cara mais eletrificado que eu conheço, Robson, o Marlon Luz, o Ricardo Bovo, né, da Bravei. Tudo bem, turma? Boa. Estamos aqui no evento hoje, vamos falar muito aí sobre, né, a jornada dos early adopters de veículos elétricos, né? Todo mundo que já passou perrengue, todo mundo que já teve aí, né, experiências boas, experiências ruins, mas muito mais, né, experiência boa. Acho que a gente está aqui para fomentar o mercado de mobilidade elétrica e falar para, né, para todo mundo aí que está assistindo aí que a gente tem boas perspectivas para o mercado nos próximos anos. Esse ano mesmo já está sendo um ano aí super exponencial, né, de lançamento de novos modelos, né, de lançamento de novas tecnologias. Eu acho que também é uma característica muito importante da mobilidade elétrica, a questão das novas tecnologias, de como a gente pode explorar isso. Eu, né, vou me apresentar, eu sou Guilherme Cavalcante, sou CEO da Ucorp. A Ucorp é uma plataforma, né, de compartilhamento de veículos elétricos para empresas, e a gente está olhando muito para a mobilidade elétrica e em algumas outras verticais, né, olhando também para delivery, olhando para digitalização de negócios envolvendo mobilidade, né? Então, quando a gente fala aí do mercado automotivo, né, os desafios não vêm só do mercado, né, de mobilidade elétrica, ele vem para o mercado um todo, né? Então, as concessionárias, os dealers, né, as montadoras, todos estão, né, atrás aí de soluções, né, de destravar problemas, e acho que as startups vêm aí para conseguir ajudar, né, grandes montadoras e grandes empresas a destravar todos esses, né, desafios aí relacionados à mobilidade. Então, como hoje eu sou convidado, né, normalmente quem me conhece sabe que eu gosto de falar, mas hoje eu vou deixar, não vou ser o Faustão que convida os caras e fala mais que os caras, né, então só vou fazer igual ele, vou pegar minha cola aqui, né, mas eu vou começar aí talvez aí pelo Thiagão, que já é amigo de grande data, inclusive a Ucorp fica na Space, né? Thiagão, CEO da Spaces Regos, e a gente escolheu, inclusive, estar na Spaces por conta, né, de ter toda uma estrutura para quem tem carro elétrico lá, que vem desse DNA, né, que vem já desse, né, do tempo aí, do legado que o Thiago já vem fazendo aí dentro da mobilidade elétrica. Então, Thiagão, bem-vindo aí ao painel. Conta pra gente aí um pouco, né, de tudo que você já sofreu aí de, né, como um early adopter de veículos elétricos, e também conta pra gente aí tudo de positivo que você está vendo aí, de que você já, né, passou nos últimos anos e de perspectivas que você vai ter aí. Bem-vindo, Thiagão, vamos lá. Obrigado, Guilherme. Um abraço a todos aí, né? É um prazer estar aqui com vocês e falar de um tema que eu gosto tanto, né? Afinal de contas, veículo elétrico, como eu brinco, não é o futuro, já é o presente, né? E é um presente bem silencioso, né? Estava acompanhando um painel anterior aqui, discussões fantásticas aí. Eu acho que cada vez mais esse mercado está ganhando a notoriedade que ele precisa, e o brasileiro, assim como, né, o resto do mundo, está começando a entender que veículo elétrico é um caminho sem volta, né? E que, mais do que nunca, essa é uma das principais revoluções que a gente vai viver, né, na nossa vida, né, nessa nossa geração que está aí. Bom, eu sou realmente early adopter, né? Assim, eu sou um daqueles caras que, quando está pensando em lançar tecnologia, eu estou na lista de espera. Sabe aquele cara que entra nessas empresas, Kickstarter, né, crowdfunding, e compra o projetinho, né? Ah, nossa, vai lançar tal produto, tô lá, tô comprando, nem sei se vai lançar ou não, compra uma cotinha.
gosto bastante, sempre gostei. A minha história com carro elétrico é uma história razoavelmente antiga, né? Eu lembro de ter ido, olha que interessante, Guilherme, em 2014. Eu fui para a Europa para uma reunião e eu lembro de ver alguns veículos elétricos em exposição no aeroporto e bater foto desses veículos elétricos. Mandei na época para minha esposa, tipo, um dia eu vou ter isso aqui no Brasil. Eu lembro até hoje que a minha esposa falou, mas será? No Brasil, esse negócio não vende, mica, ninguém compra, sabe aquelas... preconceito normal, né, de mercado. Eu falei, não, cara, eu vou querer ter um negócio desse no Brasil. Bom, aqui estou eu, né, em 2022, inclusive com um carregador aqui, ó, na mão, aqui. Vivendo essa eletromobilidade, né? Eu levanto muito a bandeira de que a gente tem uma super oportunidade hoje, que a gente nunca teve no passado, de que os veículos elétricos são uma das principais diferenças que a gente pode fazer em termos de ESG na pessoa física, né? Todo mundo fala de ESG na pessoa jurídica, né? O meu CNPJ, eu vou offsetar o footprint de carbono, eu estou buscando práticas sustentáveis, só que o cara lá, o diretorzão, tá andando lá de V8, de V6, poluindo o meio ambiente. Então é o ESG de palco, né? Porque na pessoa física não faz nada. Então o veículo elétrico é uma primeira forma de mostrar isso. Meu primeiro veículo elétrico foi no finalzinho ali de 2015, com as entregas só em 2016. Eu acho que eu passei provavelmente todos os perrengues possíveis e necessários, assim como o Ricardo e outros early adopters, né? Onde tudo era só mato, né? Não tinha muitos carregadores, não tinha muita tecnologia, era tudo muito novo. Para você ter uma ideia, a gente não tinha ideia de o que funcionava para carregar, não funcionava. A gente foi descobrir coisas na unha sobre um 220 com terra, é bifásico, é o trifásico, que funciona. Todo mundo da noite pro dia virou engenheiro eletricista, né? E começou a descobrir como é que funcionava isso. Mas era muito interessante, porque desde o primeiro momento que entrava no carro elétrico, a gente já sabia que aquilo ali ia ser uma revolução, né? Que aquilo ali ia ser diferente. Meus primeiros veículos foram veículos de baixa autonomia, normal, eram os que tinham disponíveis no mercado, foi melhorando, né? Desde 2020, eu sou embaixador da Audi para o Brasil, né, a bordo do e-tron, onde eu faço esse trabalho de conscientização dos executivos e da massa sobre uma mobilidade pessoal sustentável, né? Dentro do porta-mala do meu carro tem um patinete elétrico, porque eu já continuo a minha jornada sempre eletrificada, né? Então, eu faço questão de me deslocar dessa forma. É uma bandeira que eu levanto. Os spaces que o Guilherme comentou antes, as réguas, né? A unidade a qual eu cuido no Brasil, a gente dá prioridade para colocar a instalação de carregadores elétricos em todos os estacionamentos. A gente foi o primeiro espaço de trabalho do Brasil a ter um carregador elétrico. Eu lembro que a gente fez uma matéria para o Jornal do Carro em 2017. E eu falava, gente, eu nunca imaginei que eu ia sair no Jornal do Carro, né? Mas era porque eram os espaços de trabalho instalando carregadores. E naquela época, né, eu trabalho numa empresa inglesa, a gente respondia para o pessoal lá de fora, e o pessoal, mas para que vocês vão pôr isso no Brasil? Não tem carro elétrico. Eu falava, cara, early adopter não é sobre esperar ter a demanda para você comprar o produto, né? É você gerar a demanda. E olha que legal, hoje eu tenho várias empresas, assim como a U-Corp, que buscam os espaços por causa dos carregadores, né? Porque tem os carregadores. Agora, é o que eu brinco, né? Quando eu comecei, e muitos de nós aqui, era só mato. E não podemos desbravar o mato, não seria sustentável, né? Então a gente foi transformando esse mato, fomos aumentando aí a notoriedade. Eu faço uma brincadeira com o pessoal que ter um carro elétrico junto devia vir um curso de media training, né? Treinamento de mídia. Porque o que você dá de entrevista dirigindo um carro elétrico não está escrito, né? Onde você para, todo mundo pergunta, né? Todo mundo quer saber. Aquelas perguntas básicas. Quanto tempo dura a carga e a bateria? Mas anda bem? O que faz se você ficar sem energia? Eu acho que já dava para, inclusive, imprimir e colar no vidro do carro essas respostas, de tanto que a gente tinha perguntado por isso. Mas faz parte do novo, faz parte dessa transformação, essa jornada de mudança, de quebra de cultura, quebra de paradigma. A gente tem que saber lidar com essa. Então, cada dono de veículo elétrico que tem a oportunidade de estar catequizando ao seu redor, ele já está influenciando, né? Então, isso é muito interessante. A gente tem feito, e junto com a Audi do Brasil, a gente tem feito um trabalho muito forte de conscientização dos petrolheads, né? As cabeças de petróleo ainda, as pessoas que acham que carro elétrico não tem performance, né? Que, infelizmente, as pessoas se apegam em conceitos antigos, né? Você imagina um cara que, quando o Ford começou a botar os carros em linha lá, e todo mundo falava, nossa, vai ter que parar a carroça, o cara da carroça provavelmente também falava, olha,
Não vai, não adianta, vai ter que pôr gasolina nisso aí, não vai dar certo, por aí vai. Tá bom, mas quais são as dificuldades de ser um early adopter, entendeu? Como é que você faz uma viagem grande? Esses dias eu participei de um painel que eu achei muito interessante, eu nem era convidado do evento, e uma das pessoas que estava no painel falou, olha, a gente é uma locadora de carro. Ela falou, olha, a gente não tem muito carro elétrico ainda, porque o meu cliente quer alugar e ir para Curitiba, e não tem como. Ai, mas eu me revoltei, né? Assim, eu acho que o Ricardo faria também, né, Ricardo? Levantei lá no meio da galera, falei, não, desculpa, vocês não sabem o que vocês estão falando, e que hoje é muito mais fácil. A gente vê essa chegada de vários corredores de carregadores, isso é muito importante, né? É lógico que 90% das cargas é no nosso dia a dia. Eu tenho carregador na minha casa, até porque eu estou indo para o meu 6º ano de carro elétrico, né? Eu acho que eu nem lembro como é que é o carro a gasolina mais. Só que eu tenho carregador nos espaços de trabalho, então para mim é super cômodo, né? Eu basicamente nunca fico sem oportunidade. Agora, desde quando eu criei esse mindset de andar cheio, né? Tá sempre carga de oportunidade. Eu posso, eu carrego, você basicamente sobrevive com o carro elétrico muito melhor que o carro a gasolina. Inclusive, eu fui matéria há 2, 3 semanas atrás, no caderno de economia do Estadão, onde o pessoal pegou uma frase minha que eu falei que eu estava sambando na cabeça dos donos de carro a gasolina, né? Mas a brincadeira à parte era, com essa gasolina R$8, né? Que a gente encontra facilmente em São Paulo, impostos a esse preço. Acho que a história do Thiago, ela tem muito a ver com tudo que a gente traz de melhor na mobilidade elétrica. Nós somos influencers, né? Agora a gente está numa fase de digital influencers, então acho que a gente, como primeiros, né, first movers aí do mercado de mobilidade elétrica, a gente influenciou muita gente, né? Então é isso aí. Todo dia, no primeiro dia das pessoas que entram na Alcorp, eu sempre falo para elas que se prepara, porque agora você vai virar referência na tua família e no teu prédio, você vai ter que explicar para todo mundo quanto tempo demora, onde carrega, quem paga a energia, né, se dá para ir para a praia. E aí as pessoas da operação já estão descobrindo na prática uma outra pergunta. E se pegar uma enchente, morre? Não morre. Descobrimos semana passada. Não morre. O carro ele só dá PT. Mas agora vamos seguir, vou chamar o Ricardo Bovo, que, pessoal da Bravê aí, abraço para todo mundo. O Bovo tem bastante história legal pra gente também. Bovo, bem-vindo aí, conta pra gente aí, se apresenta primeiro e conta pra gente aí um pouco aí das aventuras que você já teve aí, sendo também um early adopter de carro elétrico. Bem-vindo. A motivação para eu ter um carro elétrico foi a greve dos caminhoneiros. Nessa oportunidade, né, a gente diz que sempre toda notícia ruim é boa para alguém. Comprei um carro elétrico, eu, o Thiago, o Rodrigo tínhamos o mesmo carro, que foi o primeiro modelo que foi vendido no Brasil, BMW 3, que tinha uma autonomia pequena. E por que isso? Porque eu trabalho, sou engenheiro, sou CEO da Tite Comunicações, que é uma empresa de radiocomunicação com sede em São Paulo, mas eu moro em Sorocaba, no interior. E durante toda a minha vida, eu vou e volto de São Paulo todos os dias. É claro que durante a pandemia, com tudo isso, eu reduzi as idas a São Paulo, mas o objetivo do carro elétrico foi me deslocar para o trabalho, e eu comecei a usar o meu carro elétrico para ir e voltar do escritório todo dia. E a primeira grande dúvida é a seguinte: onde eu carrego isso? E aí eu descobri que eu tenho um poço de combustível dentro da garagem de casa, que chama tomada, né? O carro elétrico você carrega numa tomada comum, e sem nenhum requisito além do dispositivos normais de segurança, né? Você usar um carregador adequado para aquela tomada, para não danificar a instalação. Se possível, ter um aterramento, porque tem alguns veículos que não aceitam sem aterramento, para proteção da tomada e para proteção do carro. E desde então, eu ia para São Paulo, carregava no prédio onde eu trabalhava, e veio um segurança gritando: para, puxa muita força isso aí! Né, achando que aquele desenho dos Simpsons, né, que quando você liga o carregador, desliga o prédio, apaga o quarteirão, e não é nada disso. Né? Você pode comparar um ferro elétrico, um secador de cabelo, o carregador emergencial que vem junto com o carro. E numa noite, em algumas horas, a gente carrega o carro. Já várias vezes pedi ajuda aí do Thiago, tenho filhos que estavam fazendo vestibular, e usei várias vezes a Space, pedi, poxa, posso usar no fim de semana, meu filho vai fazer em INSPER. Aí ele deu um jeito lá, abriu, deixei meu carro carregando. Então, a gente sempre passa perrengues. Passamos perrengues? Passamos. Mas eu acho que a conscientização de que é possível você utilizar um carro
que não polui o meio ambiente, mas que é barato, que é um custo de uso muito barato. Acho que o principal do carro elétrico é que o uso dele, para não dizer que é grátis, ele não custa mais do que 10 a 12 centavos por quilômetro rodado. Eu costumo rodar, acreditem, 35 mil quilômetros por ano. Quer dizer, eu gasto R$ 3.500 de abastecimento se eu tivesse que pagar, porque eu tenho fotovoltaico em casa, eu moro num condomínio e instalei um sistema fotovoltaico em casa. Então, virtualmente, eu não pago nada. Então, eu economizei aí aproximadamente R$ 100 mil de combustível, uma média de 32 a 33 mil por ano entre combustível e manutenção. Ou seja, quando você troca o carro, você ganha muito mais do que se você comprar um carro barato e gastar R$ 1 por quilômetro para usar no dia a dia. Então, eu acho que a desmistificação que a gente precisa fazer é que o preço do carro é mais alto, mas o uso é mais econômico, ele é muito vantajoso. Não obstante o fato de que ele é bom para o meio ambiente e tudo mais, hoje eu não ligo. Se eu tiver que ir 2 vezes para São Paulo, eu vou e volto 2 vezes por dia, porque eu não pago nada, só pago pedágio. Então, quem me dera, assim como o Thiago falou, né? Quando eu fui para Amsterdã a primeira vez, em 2016, eu vi uma Porsche Cayenne abastecendo, eu falei, nossa, um dia eu vou ter isso. E hoje eu sou um fomentador, né? Sou professor na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, acho que a primeira faculdade de engenharia do interior de São Paulo que instalou um carregador público para uso, de uso gratuito, e fico fomentando, catequizando todo mundo, use carro elétrico, use carro elétrico. Carro elétrico é bom, é hoje, né? O futuro é agora, e eu acho que eu peço perdão para o Marlon aí, porque eu tenho algumas críticas aí aos fabricantes que fazem híbridos que não carregam na tomada, né? Porque o híbrido é uma transição de tecnologia, mas o carro híbrido que não carrega na tomada, eu criei uma frase que ele é, na verdade, um vegano fumante, né? Porque ele prega o bem ao meio ambiente, mas ele polui. Porque se você não tiver gasolina no tanque dos híbridos que não carregam na tomada, o carro não anda. Então, quem tiver oportunidade ou quem quiser, eu não tenho rede social, tá? Eu tenho uma atividade muito ligada à polícia, aos militares, então eu não tenho rede social, só tenho LinkedIn. E quem quiser, eu posso compartilhar o artigo, lá eu conto um pouco dessa história. Mas, se você tem um carro que precisa de gasolina para andar com motor elétrico, então ele não é elétrico. Por quê? Foi comum na época da greve dos caminhoneiros, você ver vários taxistas com Toyota Prius parados, sem poder andar, esperando chegar a gasolina. E foi esse o clique que me fez pensar o seguinte, o que eu preciso não é um carro desse, eu preciso de um 100% elétrico. E como engenheiro, e assim como o Thiago, a gente gosta de pesquisar tecnologia, eu não sosseguei enquanto eu não achei o bendito pinguinzinho, o BMW 3, comprei um para mim, fui muito feliz, troquei, estou com um carro agora de maior autonomia, que eu viajo para vários lugares, consegui, né, agradeço aqui em nome da Bravei, a Rede Graal, que apoia muito a mobilidade, quase todos os postos Graal do interior de São Paulo têm um carregador elétrico, instalaram um carregador para uso público, e graças a essa infraestrutura, é possível ir para Curitiba, como o Thiago falou, que no meio do caminho tem carregador, é possível ir e voltar ao Rio de Janeiro, porque tem vários carregadores, é possível para Belo Horizonte, é possível ir para Brasília. O Rodrigo e o nosso amigo Rogério vão e voltam de Brasília para São Paulo de carro elétrico. É possível ir para Bauru, é possível ir para São José do Rio Preto, enfim. Hoje em dia não temos mais limites, né? Se você utilizar o aplicativo gratuito que a Bravei tem, que mostra os carregadores, é um aplicativo da Bravei em parceria com alguns patrocinadores, que você vê onde tem carregador disponível e você pode facilmente planejar a viagem. Requer um pouquinho de planejamento, mas é possível. Ninguém fica na mão hoje em dia com carregador. Leva uma extensão grande e pronto. Desculpa, me alonguei aqui, foi empolgação. Guilherme, você me permite aproveitar que o Ricardo está quente para fazer um complemento? Marlon, mil desculpas, mas eu acho que o tema é quente, sobre custos, e que eu acho que faz muito sentido, que é o seguinte,
a grande maioria das pessoas, quando começa a olhar o custo do carro elétrico, a gente paga o preço de ser brasileiro. O brasileiro tem o costume de trocar de carro a cada 3 anos, 4 anos. A gente tem preconceito com carros usados, aquela coisa. Só que está mudando isso com a pandemia. As pessoas estão ficando mais tempo com os ativos. O carro elétrico, quanto mais tempo você fica com ele, mais ele tem chance de se pagar. Vou falar para vocês. Além da questão toda do custo que o Ricardo trouxe, tem incentivo de IPVA, dependendo do estado que você estiver. Então, por exemplo, né, estado do Paraná, que isenta 100% de IPVA, isso é 4% do valor do carro ao ano. Em 10 anos, é 40% do valor do carro. Além do que você vai economizar de manutenção, porque o carro elétrico gasta muito menos manutenção, pastilha de freio, não tem óleo, não tem essa troca, né, de óleo de motor a cada 5 mil quilômetros e tudo. O carro elétrico tem a chance de se pagar em 10 anos. Nenhum outro ativo tem essa chance. O carro a gasolina, em 10 anos, ele só deprecia, fora tudo que você vai gastar de consumível. O carro elétrico tem a chance de se pagar. Na hora que o brasileiro acordar para essa conta, você vai ver a diferença na eletrificação que a gente vai perceber. Sem dúvida, Tiagão. Bem pontuado. Acho que a gente, aqui na Ucorp, inclusive, a gente faz bastante esse trabalho de levar conteúdo, né? O good news, né? A gente está vivendo uma era de fake news, então a gente agora leva aí notícias que vão levar um conteúdo real para as pessoas. E muito do que a gente vem fazendo é esse comparativo da eficiência, né? Do carro elétrico dentro de frotas. E quando você olha, agora eu vou defender a categoria do compartilhamento, né? Então, quando você olha para a frota, né, de longo prazo, ele se paga. E no curto prazo também, né? Então, quando a gente olha para os micro momentos ali, para o compartilhamento de veículo, o veículo elétrico veio tanto para trazer experiência quanto para trazer economia para os deslocamentos num todo, né? Então, o que o Ricardo falou faz todo sentido também, da gente começar a olhar para essa jornada como algo que vai, né, ser o fio condutor aí para a mobilidade 100% elétrica, né? Então, a gente tem que, né, ter outras alternativas, mas, ao mesmo tempo, tem que levar essas informações. Então, esse ponto de vista do Thiago é importante. Vamos trazer agora a galera que está aqui. Vou falar primeiro com a Fernanda, vou pedir para o Marlon esperar mais um pouquinho, Marlon. Outra falar com a Fernanda, primeiras damas, né? Então, a Fernanda é médica, early adopter de veículos elétricos, e ela vai contar um pouco para a gente como foi a experiência aí da virada da chave, né? Agora, né, já se libertou aí, não tem mais carro a combustão, mas tem toda uma rotina que teve que se readaptar por ser médica e tal. Então, bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Bom, gente, sou Fernanda Calegari, sou médica intensivista. Sou uma grande entusiasta aí do carro elétrico, fui apresentada por ele pelo meu namorado, Edgar, e já faz uns 2 anos que eu tô com um carro elétrico agora. Na verdade, então, fui uma influenciada e agora espero ser uma influenciadora em relação ao carro elétrico. Todos os meus colegas sou eu que falo e vem aquelas perguntas, igual o Thiago falou. Nossa, mas quanto tempo dura a bateria? E você explica tudo e incentiva, enfim. O carro elétrico, para mim, mudou meu mindset, é algo que eu não abro mais mão de ter, de fato. Ele, além de meu senso crítico em relação a ter a mobilidade que não é poluente, né, que ajuda o meio ambiente e tudo mais, até mesmo em saúde pública, que a gente fala, por conta da emissão de gás carbônico e tudo mais, mudou até o meu planejamento. Eu sou de Campinas, estou fazendo residência médica na Unicamp, e às vezes eu dou plantão em Rio Claro, é mais ou menos 1 hora a diferença, e tem todo um planejamento para eu conseguir, às vezes, carregar o carro e chegar na cidade, porque o meu apartamento, por exemplo, não aceita carregar lá, igual o colega também teve um problema para carregar o carro elétrico no apartamento, eles não aceitam, então eu teria que ir parar no grau, por exemplo, antes, carregar o carro, para daí eu conseguir chegar no meu ponto, né, para dar o plantão. Mas, por outro lado, assim, a mudança de como dirigir o carro, a minha cabeça mudou. Você, na hora, pensa, poxa, se eu não acelerar e, às vezes, diminuir o tanto que eu estou a desacelerar, no caso, eu já vou conseguir regenerar a bateria, então vai durar mais ainda a distância, né, que eu consigo percorrer com o carro. Então, é algo muito legal. A parte financeira também, né, que, como também foi comentado, você consegue economizar muito com o carro elétrico, as pessoas não têm essa noção.
as pessoas não sabem da existência direito do carro, que é 100% elétrico. Todo mundo fala, é um híbrido. Você fala, não, é um elétrico mesmo, 100% elétrico. Então, só foi algo que, de fato, eu sou apaixonada. É algo que eu falaria para todo mundo ter, de fato, com certeza. Muito bom, bem-vinda ao nosso mundo. Obrigada. Convertemos mais Posso fazer um comentário, Guilherme? Uma coisa que o Thiago deve passar bastante, né? Toda vez que você tá com o carro, alguém para você no estacionamento de shopping, na rua, no semáforo, a pergunta é a seguinte, mas onde põe a gasolina? Ele é 100% elétrico, mas aonde vai a gasolina? As pessoas ainda não conseguem dissociar que é possível andar de carro sem usar gasolina, sem usar etanol, sem usar diesel. Muito bom. Já vou pegar o gancho para chamar o Marlon aí, Marlon Luz, vereador lá de São Paulo. Marlon, conta pra gente aí toda a sua jornada de eletrificação, você que está defendendo aí tanto a eletrificação da mobilidade em São Paulo, como os Ubers, enfim. Conta pra gente aí a sua história um pouco e bem-vinda. Meu nome é Marlon, sou vereador aqui na cidade de São Paulo. O Thiago gosta de conversar, hein, bicho? Nossa! O Thiago é bom. Mas beleza. Vamos lá. Eu costumo dizer que eu sou um early adopter desde criancinha, então desde criança fui instruído pelo meu pai. Meu pai comprava todos os eletrônicos possíveis, coitado, não sabia usar, ele precisava pedir a minha ajuda, eu fui aprendendo e fui gostando cada vez, desde criancinha, a ser early adopter, né? Então, sempre sou o cara que estou pegando as novidades primeiro, enfim, e por prazer mesmo, né? Pela aquela sensação da novidade, da tecnologia. Eu sou um cara muito fã de tecnologia, sempre sou formado em computação, trabalhei em diversas empresas de computação, então sempre foi muito chegado na área de ser um verdadeiro early adopter, né? Alguns anos atrás, em 2016, né, tive a minha frustração em empresas de tecnologia, né, com a demissão aqui em São Paulo. E aí virei motorista de aplicativo, né? Então, consegui perceber o quanto que um motorista de aplicativo gasta com combustível, né? Então, o gasto, a poluição e tudo mais que o carro causa numa cidade grande, como, por exemplo, São Paulo. Desde ano passado, nas eleições de 2020, fui eleito pela categoria dos motoristas de aplicativo como vereador aqui na cidade de São Paulo. E também, né, não podia deixar de ser nas minhas early adopter theses, né, não pude deixar também, desde alguns anos atrás, de ter um carro elétrico. Meu primeiro carro elétrico, inclusive, era híbrido, mas com plug-in, né, e meu primeiro problema com isso, realmente, acompanhando a nossa querida colega aí, foi com carregar o carro no condomínio, né? Então, não conseguia carregar o carro no condomínio, não consegui ali mudar as regras de condomínio para aquilo e tudo mais, né? Quando comecei como vereador aqui na Câmara Municipal de São Paulo, comecei a carregar o carro na Câmara, porque a minha parede era perto de um pilar que tinha uma tomada. E aí eu começava a carregar o carro ali. E foi muito curioso, porque os outros vereadores, enfim, aqui da Câmara, começaram a questionar: nossa, Marlon, você está pegando energia da Câmara para carregar seu carro e tudo mais. Eu falava: ué, você não carrega seu celular na Câmara? Né? É a mesma coisa. Então, começou a questão da mudança da cultura. E essa mesma dificuldade que eu tive, eu vejo que muitas pessoas ainda têm aqui na cidade de São Paulo. E quando a gente viaja para fora do Brasil, a gente vê diversos lugares com carregador. Então, eu como vereador aqui na cidade de São Paulo, o meu objetivo é acabar com o aplicativo da Bravei. Por que é esse o objetivo? Porque a pessoa não tem que ter um aplicativo para descobrir onde está o carregador, ele não precisa se planejar, ele tem que ter um carregador em cada esquina, ele tem que ter um carregador de muito fácil acesso, né? Por isso, aqui na cidade de São Paulo, eu protocolei o projeto número 304 de 2021, né, onde planeja aí para o município ter uma vasta, né, um vasto arsenal, digamos assim, de carregadores para o município,
O problema tem que parar de ser o ovo e a galinha, né? Então, eu não tenho carro porque eu não tenho onde carregar. Eu não tenho carregar, então eu não tenho carro. Então, eu quero quebrar essa linha, né? Disponibilizando em São Paulo os carregadores. Não precisa ser gratuitos, pode ser pagos, mas precisa realmente ter carregadores no município de São Paulo, justamente para o bem da cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo tem que diminuir a quantidade de poluição. Nesse sentido também, a gente tem trabalhado até em incentivos aqui no município para motos elétricas, né? Principalmente na questão dos entregadores, já que minha pauta também é aplicativos, motorista de aplicativos, entregadores de aplicativos, né? As motos poluem muito mais do que os carros, não sei se vocês sabiam disso. Então, a correção da poluição da cidade de São Paulo pode começar justamente na troca da frota das motos, que são muito mais baratas, né, do que os carros. Então, muito mais viável de você trocar uma moto do que um carro, e o impacto na poluição é muito maior. Também aqui na cidade de São Paulo, quando eu entrei vereador aqui, já tinha uma lei aprovada onde o próprio município reembolsa 50% do valor do IPVA para quem é dono de um carro híbrido ou elétrico, né? Só que essa lei acabou ficando desatualizada e ela limitava o valor do veículo ali, né? Então a pessoa não existia mais um carro no valor de até 150 mil reais que fosse elétrico ou híbrido, né? Nesse sentido, a gente protocolou um outro projeto chamado número 402, onde a gente queria justamente aumentar esse valor e tudo mais. No final das contas, o projeto acabou sendo apensado junto com outros colegas que também estavam nessa linha de incentivo do carro híbrido, e aí agora existe um valor fixo de até 3 mil reais de reembolso de IPVA, que é a cota parte do município. Lembrando que IPVA é um imposto estadual, eu sou vereador na cidade de São Paulo, então a gente consegue criar leis aqui para o município. Claro que eu acho que ainda falta mais políticas públicas aí, tanto a nível estadual quanto a nível federal, para incentivo desses carros, inclusive IPI e tudo mais, outras coisas, ou até para importação, mas que são tratados por outras esferas. Dentro da esfera do município aqui, a gente tem trabalhado para poder incentivar cada vez mais o uso, principalmente pensando na poluição e na mobilidade urbana, e também meu sonho ainda é ver muitos carros de aplicativos e muitas motos de aplicativos utilizando a eletrificação aí dentro do município de São Paulo. Muito obrigado. Muito bom. Você tocou num ponto importantíssimo, que a gente não tem um aplicativo para saber onde tem posto de gasolina, né? Então, acho que, inclusive, tem avenidas que dos dois lados da avenida você vê dois postos iguais, justamente para suportar a demanda, né? Então, esse é um ponto importante. Eu acho que a infraestrutura ela tem que olhar para essa geração de novas demandas, né? Então, a gente vê com os bons olhos. Eu brinco bastante que eu já estou também nessa jornada aí há 4 anos, e agora a gente está começando a ter perspectivas boas e a gente vai viver uma era de aquário aí da mobilidade elétrica nos próximos 2 anos, né? Então, a gente está vendo aí grandes empresas como a Raizen, como a Vibra, que é patrocinadora aqui do evento, né, com a EasyVolts, investindo pesado, né, na infra. Então a gente vai começar a ver dentro dos postos de gasolina a rede de carregamento. A gente já tem, né, que eu vou pegar o gancho agora para falar com o Thiago, a gente já tem aí incentivos. Então acho que o setor público ainda, né, deixa muito a desejar nessa questão, né, de incentivar que, né, tenham pontos de carregamentos públicos e semipúblicos para que a gente tenha uma infra aí mais eficiente. Mas, Thiagão, já vou te botar na fogueira aí, conta pra gente quais são os próximos planos da Spaces Regos agora nesse momento incrível que está vivendo, né, os coworkings e toda essa descentralização, né, das empresas. E eu sei que o setor aí dos coworkings está voando. Então conta pra gente aí o que vocês estão planejando para os próximos anos aí para receber essa galera early adopter de mobilidade elétrica, os projetos, né, envolvendo mobilidade elétrica, tanto, né, para empresas, quanto para delivery, quanto para outros modais, né? Então já dá uns spoilers aí, que você é bom nisso, dá uns spoilers para a galera aí de como que o grupo Spaces Regos vai se preparar para essa próxima era de aquários da mobilidade elétrica. Bom, Guilherme, muito bem lembrado, né? Se o mundo do trabalho mudou, até estou fazendo aqui homônimo ao meu novo livro, nem home nem office, o futuro do trabalho é híbrido.
Ué, a pandemia colocou o ser humano pela primeira vez no centro das atenções. É a primeira vez que a gente teve uma crise com o ser humano no centro. A gente já teve crise política, guerra econômica, né, financeira. Essa foi a saúde. Então, se a gente está saindo dessa pandemia com uma coisa certa, é que, mais uma vez, a preocupação das pessoas tem que estar voltada à saúde. Por isso que carro elétrico, carro sustentável, mobilidade verde, conecta tão bem com essa nova pegada de hoje em dia, né? Então, se você for escolher voltar para o escritório, seja ele no modelo presencial todo dia, seja ele no modelo híbrido, você vai pensar o quanto você está poluindo, você vai pensar se aquela mobilidade que você precisa ter, se você pode fazer ela de uma maneira mais verde ou não. Então, a economia compartilhada, assim como o pessoal da U-Corp, os coworkings, o coworking ele é uma maneira sustentável das empresas terem seu escritório. Porque você pensa, um prédio que hoje, a ocupação, as pessoas vão de vez em quando, não vão todos os dias, vão, né, nesse modelo híbrido. O que acontece? Terça, quarta e quinta parece fila do Lollapalooza, né? Todo mundo no escritório. Segunda e sexta, todo mundo em casa, escritórios vazios. Só que o ar-condicionado do prédio fica ligado a semana inteira. Só que a energia e tudo. Então, para que os escritórios também sejam mais sustentáveis, uma grande força dos dias de hoje tem sido a força dos coworkings. Então, a gente tem visto, sim, a demanda subir muito para a economia compartilhada como um todo, espaço, aplicativo, transporte, tudo, né? Então, a economia compartilhada bombando aí essa volta das empresas nesse finalzinho de pandemia, né? E nessa reabertura geral da economia. E, claro, né, quando a gente pensa em eletromobilidade, os coworking sempre foram early adopters, né? Aonde que nasceram os primeiros patinetes? Não foi na rua, foi nos coworkings. Guilhermão sabe bem disso. Antes da gente falar de patinete compartilhado na rua, os coworkings tinham as bicicletas elétricas, os patinetes já à disposição dos usuários, assim como as vagas de carro elétrico. Eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar no impacto que a gente traz como empresa e CPF no meio ambiente. Só para dar uma informação para vocês, cada 1.000 quilômetros rodados, a gente economiza mais ou menos 30 anos de vida de uma árvore. 30 anos de vida de uma árvore. 1.000 quilômetros rodados no carro a gasolina, se você puder deslocar de maneira verde. Imagina quando a eletrificação for em massa, né, Ricardão? Imagina quando a gente tiver essa eletrificação em todo o Brasil, o benefício que isso vai ter para o meio ambiente. Os órgãos públicos precisam enxergar para isso de outra forma. Ainda hoje, em São Paulo, apesar do veículo elétrico ser isento de rodízio, a coisa mais comum que tem é você tomar uma multa e ter que recorrer. Não faz sentido. Em 2022, com a digitalização de todos os processos, a gente ainda tem que passar por esse tipo de perrengue, digamos assim, uma vez que está tudo conectado, né? A base de dados existe e tudo mais. Então, eu acho que sim. Tem um lado que o órgão público pode ajudar a incentivar, mas tem um lado principal hoje, que é o PF. O CPF das pessoas, principalmente no empresarial, pode fazer muita diferença. Eu fico muito feliz de ver grandes empresas, Siemens, Schneider, já adotando mobilidade elétrica para os seus colaboradores e falando, cara, a partir de agora eu vou incentivar, além do trabalho híbrido, essa questão de mobilidade mais eficiente. Muito bom, Tiagão. Eu queria só fazer um complemento aqui, dizer o seguinte, que eu acho que o legado que nós deixamos é o mais importante. Sou casado, tenho 2 filhos, o mais velho está se formando em medicina esse ano, chama Túlio, e me deixou extremamente satisfeito quando ele falou comigo, pai, quando eu for trocar esse carro depois que eu me formar, eu preciso comprar um elétrico, porque ele estava atendendo na UBS de Capão Redondo, gastando 40 quilômetros por dia para ir, 40 para voltar, e no sábado ele falava, não dá, eu vou ter que ter um elétrico, estou gastando muito com combustível. Então, assim, só isso já me valeu a pena, eu deixar meu legado para o meu filho, que muitas vezes ele acaba fazendo a palestra que a gente usa, quanto tempo leva para carregar, onde carrega, quanto gasta, qual que é a autonomia, que são essas perguntas muito comuns, né? E a outra coisa que eu compartilho com o Tiago, a visão, nós empresários, eu pressionei muito o prédio que eu estou lá em São Paulo, onde é a sede da Tite, dizendo o seguinte, eu quero que você disponibilize um jeito de eu carregar meu carro aqui, porque senão eu vou procurar um outro lugar que ofereça possibilidade de carregar carro elétrico. Então eu dei um ultimato, e eles prometeram que até junho vai estar resolvido, porque senão eu vou para outro prédio onde eu possa carregar meu carro. Muito bom. A gente acabou escolhendo a Spaces Regos, né, como sede do QG1 da U-Corp, justamente porque lá a gente tem
né, não só os carregadores deles, mas também total liberdade para instalar carregador nosso, testar novas tecnologias. Né, o Thiago, o cara que sempre incentiva. Estava chamando a Fernanda justamente para fazer uma pergunta para ela de algo que aconteceu essa semana, que a gente fez o lançamento no Cubo do Itaú, do Hub de Mobilidade, da chegada da Jaguar Land Rover, que também vai ser um baita parceiro aí dentro do mercado de eletrificação, e eles apresentaram, dentre as diretrizes de eletrificação deles, uma das linhas de inovação que eles vão são em segmentos que não estavam tão próximos, né, ou né, como a tecnologia, a engenharia, né, da mobilidade elétrica, que é a medicina. Então, estava o Alexandre lá, né, Alexandre Grentes, que ele é o CIO do Albert Einstein, e ele estava contando para a gente tudo que o Einstein vai fazer, né, de inovação envolvendo mobilidade elétrica. E aí eu queria perguntar para a Fernanda isso, né, o que ela está vendo tanto dentro do dia a dia dos médicos, né, dos centros médicos, dos grandes centros médicos, mas também o quanto a mobilidade elétrica pode impactar no dia a dia dos médicos, que eles falaram que os médicos estão pedindo cada vez mais, né, tanto para dar plantão, quanto para ir para alguma cirurgia de emergência, as próprias ambulâncias, né, como que você está vendo isso dentro da medicina? É engraçado uma coincidência que foi justamente essa semana, um dos chefes do trauma lá da Unicamp havia até me questionado. Falei que viria para cá para o congresso, tudo, e meu namorado trabalha com tudo isso, e ele falou que vieram questionar ele sobre qual era a opinião de colocar carros elétricos, não carro, no caso seria uma ambulância, vamos supor, elétrica, para prestar os primeiros socorros para alguém que se acidentou na estrada, o que ele achava sobre isso. E uma das dores que ele trouxe você vai lá e faz um atendimento, vamos supor, em Jundiaí, que você atende o paciente, traz de volta para a sede e dá 2 segundos, você vai ter que ir para uma direção oposta. Como que seria o carregar desse carro, entendeu? Daria tempo? Porque essa é a questão. Quanto tempo vai demorar para você conseguir ter o carro disponível outra vez? Então, está sendo questionado, as pessoas agora estão falando mais sobre isso, mas eu acredito que uma das questões é a infraestrutura no local para você conseguir carregar e rápido, né, o tempo que isso vai demorar. Porque, de fato, não dá tempo, né? Seria a questão de segundos, não é igual parar no posto de gasolina e encher o tanque. Infelizmente não está sendo assim. Então, está sendo conversado, as pessoas agora estão abrindo a cabeça para isso, mas uma das dores é justamente a parte de infraestrutura mesmo. Legal. A gente ficou, então já vou te dar uma boa notícia, que é um spoiler, né? O Albert Einstein, eles já estão começando a fazer um projeto de carregamento rápido, tanto para médicos que têm carro, quanto para toda a parte de utilities ali, né, tanto ambulâncias, outros tipos, né, de mobilidade hoje, que é o grande problema deles, né. O Marlon caiu, mas também queria dar um outro spoiler para ele aí, que a gente já está sabendo de algumas empresas de aplicativo, né, que já estão fazendo projetos grandes com hubs de mobilidade, né, com hubs de carregamento rápido, porque também imagina um motorista de Uber, né, que vai parar e tem que ficar 8 horas ou 6 horas esperando o carro, né, carregar para ele poder trabalhar. Então eles já estão trabalhando tanto a parte de tecnologia para fazer toda a questão de compartilhamento desses veículos, porque também não faz sentido o cara ter um carro dedicado para ele e quando ele vai dormir esse carro fica parado, sendo que ele pode estar sendo usado por outra pessoa, no descanso também, e o carregamento tem que ser rápido. Eu vou chamar o Robson para ele trazer as perguntas aí, acho que a galera vai provocar a gente aí para ter algumas perguntas. Eu vou direcionar a pergunta para vocês, que vocês são melhor que eu para responder, hein? Vamos lá. Acho que já tem gente borbulhando aqui, pergunta lá. Já Opa! Vem. Opa! Vem pergunta da boa agora, hein? Bom dia. Tiago, bom te ver. De repente eu vou aqui do lado, acho que é melhor, né? Por favor. Senta aí. Chegou. Oi, Tiago, bom te ver aqui. Calcanhoto da Audi. A pergunta para vocês, primeiro uma coisa que eu te ouvi falando, a gente fala muito no mix de tecnologias. A aplicação vai ser muito importante para definir qual tecnologia usar. Esses veículos de emergência é um questionamento, talvez tenha que ter uma tecnologia um pouco diferente. Mas vocês falaram muito aí que a dor maior é a infraestrutura. Né? É infraestrutura. Pena que o vereador não está aqui, mas a minha pergunta é, vocês têm enfrentado o problema de falta de infraestrutura, especificamente onde vocês sentem mais essa dor?
no dia a dia, na utilização nas cidades, porque o vereador falou em botar postos de recarga na cidade, não sei se é a melhor solução, ou nas estradas. Essa é a minha pergunta, e vou dar uma deixa para vocês, agora falando de áudio, o Thiago sabe disso. Nós estamos instalando todas as nossas concessionárias do país, ponto externo público, carregadores de 150 kW, não só para clientes da Audi, para as pessoas poderem ir lá no nosso concessionário e carregar os seus carros elétricos. Carregadores de 150 kW, quer dizer, chega lá com metade da bateria e em 5 minutos tu carrega ela. Né? Então, a minha pergunta é, aonde vocês sentem mais efetivamente essa dor da falta de infraestrutura? Isso é um elemento importante para nós, para a gente poder saber onde trabalhar. Né? Então, na cidade tem concessionário obrigado, Audi, gente, o Thiago sabe, já está lá isso. Oi, beijão, Thiago. Valeu, obrigado. Vocês estão me ouvindo? Bem? Só para saber. Vai lá. Tá. Bom, muito obrigado pela pergunta, Adriano. É bom revê-lo. Cada vez mais, eu acho que assim, ouvir o usuário é exatamente o que vai fazer com que as grandes marcas, e principalmente a iniciativa pública-privada, invista no caminho certo no Brasil. Lembrando, né, todo mundo, gente, o Brasil é um dos países com a melhor matriz energética do mundo, a mais verde, até, assim, alguns consideram. Então, a gente é o país do carro elétrico, a gente só tem que descobrir isso. Lógico que, como usuário, a gente gostaria de ter carregador em tudo quanto é lugar, ótimo. Mas o que é funcional, Adriano? Funcional quando você tem um carregador igual esse aqui que está na minha mão, aqui, ó, do e-tron, de 11 kW para o dia a dia, isso aqui quebra super o galho. Eu não preciso mais do que isso aqui para o meu carregamento residencial ou para o meu carregamento no trabalho, né? Desde que eu tenha uma tomada 20 amperes instalado, tudo bem. Carregador rápido, quanto mais em estrada eles estiverem, mais interessante ele fica para o usuário, né? Eu acho que o usuário se vira bem com carregadores de 7 a 11 na cidade, sendo que você pode ter até 11 no próprio carro, assim como você pode ter carregadores de 7 a 11 em estacionamento. Funciona super bem. Hoje já tem um monte. A gente viu que a EasyVolt colocando. Basicamente, em toda unidade minha, hoje que você for, assim, tem um carregador no prédio, seja instalado pela gente, seja instalado pelo próprio prédio, seja instalado pela operadora de estacionamento. Isso aí tá legal. Carregador rápido, beira de estrada ou estrada. Estrada é onde a gente não tem opção. Então, por exemplo, estou indo para o Rio de Janeiro. Eu tenho basicamente 4 opções na ida, 3 na volta de carregador rápido. Thiago, mas está bem servido, está bem servido. Mas o que acontece se um deles estiver fora do ar, que ainda, infelizmente, é comum, né? Seja lá pelo qual for o motivo. Você acaba tendo que pular muitas vezes você não vai ter autonomia. Nem todo mundo tem um carro igual o e-tron com 400 km de autonomia, né? Então, talvez tem pessoas que precisam de um carregador mais próximo. Então, o importante hoje, assim, de cara, é cobrir as zonas cinzas de algumas estradas que não tem, ou algumas estradas que tem pouco. Essa seria a minha sugestão. Um carregador igual que tem em Caraguá, de 150 kW, é fantástico, né? Você pluga o carro Não deu tempo de eu fazer o stories no Instagram, o carro estava carregado, né? Eu estava editando o stories, o carro estava carregado. É ótimo. Então, cada vez mais, eu acho que essa vai ser uma demanda que os usuários podem, inclusive, colaborar. E aí fica até a dica, nós lá da Bravei, né, a gente se fala muito, a gente está o tempo todo trocando ideias, e a gente pode ajudar, inclusive, a popular isso, Adriano. Então, assim, fazer uma pesquisa com os usuários de carro elétrico hoje, aí a gente colocar pontinhos no mapa, né, Ricardo, de onde tem gaps, onde tem zonas cinzentas hoje de carregador, seria uma forma muito rápida até de contribuir com essa decisão. Muito bom, Tiagão. Tem um ponto também que eu acho que é muito importante para a gente que está dentro de um recém-criado ecossistema, né? Que isso não existia. Então, até brinquei outro dia que eu fiz o post, né, do Netflix, que eles não desista dos seus sonhos, a gente vendia DVD, né? A gente brincou, né? Não desista dos seus sonhos, a gente carregava carro na tomada de casa, né? E hoje a gente tem aí parceiros e hubs, enfim. Só que eu acho que tem um ator importante que a gente está começando a trazer para o ecossistema agora, que são as empresas de cabo. Né? Ninguém tinha pensado nisso antes. Quando a gente recebia orçamento, às vezes pintar a vaga, instalar o carregador, custava 4 mil. Só de cabo custava 15. E aí travava o projeto. Né? Então, acho que agora a gente está começando um novo momento onde as empresas fornecedoras de cabos, fios e cabos elétricos estão preparando modelos de negócio para a mobilidade elétrica. Então, a gente já está recebendo tanto a parte de transformadores, cabos, de uma forma que antes era quase inacessível para a gente. Né? Então, um abraço pessoal da Condumax aí, que é
nosso parceiro que está entrando com a gente em alguns projetos, que com certeza vai conseguir destravar a questão do investimento, né? Então, quando a gente realmente trazia, né, toda a estrutura que todo mundo tem desejo, né? Então, a gente tem o Itaú, que é um banco, mas tem muita gente que não é banco que também quer ter. Então, para o cara que não é banco, receber um orçamento de 80, 90 mil só de cabo era muito ruim. Então, agora a gente está trazendo esses novos atores que já estão preparados. Então, a Condumax já é uma empresa que tem uma agora divisão só para mobilidade elétrica, né, que vai ajudar muito a destravar essa questão da infra com a gente também. Eu acho que eu falaria 2 pontos principais da sua pergunta. Claro, da estrada, com certeza, de ter mais pontos, até porque uma vez que é o que já aconteceu, eu ter que acordar 4 horas da manhã para carregar o carro antes de eu chegar ao plantão às 7 e não estar disponível, não ter um plano B, entende? Então isso deixa inseguro. Será que eu vou mesmo com o carro elétrico? Porque eu tenho hora para chegar, tem gente dependendo de mim. Então isso é uma dor, com certeza, de ter segurança também que vai lá e vai funcionar, e se não funcionar eu tenho um plano B. Se a Fernanda fosse a Fernanda de compras de um projeto, ela já ia falar no gol pro projeto. Que ela fala, não vou botar o presidente da empresa no lugar que ele não vai saber que vai carregar. Cancela o projeto. Né? E eu acho que outro ponto muito importante é a conscientização das pessoas em relação assim, gente, eu não consigo carregar o meu carro no meu apartamento. Porque tem uma questão que as pessoas acham que você vai roubar a energia delas. Então, aí eu começo a depender dos carregadores da cidade. Que ainda bem, agora em Campinas eu tenho várias opções. Na Unicamp eu tenho uma opção para carregar o carro, no shopping eu tenho uma opção para carregar o carro, agora a CPFL colocou um carregador também que é super rápido, então maravilha. Mas antes era um perrengue, porque não tinha o super rápido, eu tinha que ficar no shopping carregando meu carro para conseguir chegar até na estrada e às vezes não está funcionando. Então é a infraestrutura realmente desses 2 pontos. E as pessoas mais conscientes de, pô, instala o carregador no apartamento, vamos fazer isso, é algo... A gente pensa até em mudar para casa, justamente para eu poder carregar meu carro. Entendeu? E tem outra conscientização também. Não parem o carro em vaga de carro elétrico, gente. Por favor. Por favor. Nossa, sim. Isso é uma coisa... Vocês vão passar vergonha, que eu sou o chatão que vou lá e falo, anuncia. Anuncia no mercado, anuncio no shopping, eu peço para tirar e a pessoa vem brava ainda. Mas eu não tinha onde parar. Cara, não vai ser aqui. Sinto muito, né? Exatamente. Então tem algo cultural aí que precisa mudar também. A gente vai ver uma pergunta aí. Guilhermão, eu vou convidar fazer aqui, um comentário só antes, Thiagão, que, rapidinho. Né, que tá em vai ter São uma pergunta, Paulo mas e aqui... algumas cidades já é lei ter vaga para carro elétrico, tá? Então, você mora em condomínio, não está conseguindo falar com o seu síndico, não está tendo apoio, procura a Bravei consegue te ajudar com o modelo de carta, mas já tem jurisprudência e é transitado em julgado de que você tem direito a instalar um carregador, um tarifador próprio numa vaga exclusiva para você. Então, em São Paulo, isso já puxa o carro para as outras cidades também. Boa. Posso encerrar, que eu sei que nós passamos o tempo, mais um minutinho? Vai lá. É o seguinte, nós usuários, né, e nós da Bravei, nós não somos contra cobrar a recarga. Eu acho que deveria cobrar, porque falta um pouco de etiqueta e educação para as pessoas que utilizam os pontos gratuitos. E eu vou aqui puxar a orelha dos carros híbridos. A maioria dos carros híbridos carrega em 1 hora, 1h30. A pessoa deixa o carro o dia todo na vaga. A vaga não é para estacionar, a vaga é para carregar. Estacionar enquanto carrega. Assim como a doutora, eu também tenho esses perrengues quando viajam, que as pessoas terminaram a carga e não voltam a pegar o carro. Então, a infraestrutura nas estradas é fundamental, mas alguns pontos em postos ou em locais de entrada da cidade também são importantes, porque você pode carregar o carro para sair ou para voltar. Então, não só nas estradas, mas alguns pontos nas cidades. E só para resumir, eu gostaria de chamar a atenção, quem puder, procura no YouTube, procura na internet o filme da Berta Benz, que foi ela que, graças a ela, nós temos os veículos hoje. A história dela é muito legal. O marido inventou o carro, mas não dava para andar mais do que 10 quilômetros em 1880, porque não havia postos de abastecimento em nenhum lugar do mundo, muito menos no interior da Alemanha. E ela conseguiu, pela primeira vez na história, fazer uma viagem de 80 quilômetros pelo interior da Alemanha, sem nenhum posto de combustível, porque ela ousou. Ela disse, não, eu consigo. E o primeiro posto de gasolina do mundo foi a farmácia em que ela pegou liguruína para colocar no veículo. Então,
infraestrutura é importante, mas não deixe de adotar uma tecnologia porque não há infraestrutura. Vamos construir juntos a infraestrutura. Perfeito, Ricardão. E esse ponto é um ponto importante, inclusive lá na Spaces, onde a gente tem o nosso QG da Ucorp, quando chegam pessoas no estacionamento e chega num carro híbrido e pergunta se tem ponto, a gente já educou e já ensinou o pessoal da Netpark do estacionamento a direcionar a pessoa e falar, o seu carro é híbrido, então não tranque e sobe não, deixa ele carregar, daqui 1 hora você vem e libera a tomada aí. Ou se o carro já estiver carregado, deixa espaço, e a gente usa essa mesma frase, Ricardão, parabéns, que é, aqui é para carregar, não é para estacionar carro elétrico, né? Então, muito bom. Vou chamar aqui o PH, grande parceira, e Turamob é parceira da Ucorp, fornecedora de tecnologia para a gente, vai colaborar bastante, vai fazer uma pergunta aqui, mas fiz questão de trazer ele aqui, principalmente para falar que, agora a Turamob está fazendo parte de todo o ecossistema, né, de mobilidade compartilhada e elétrica, e são fornecedores da Ucorp aí, mas vai colaborar aí. Bem-vindo, PH. Obrigado, Gui. Bom dia a todos aqui. Rapidinho, só para falar uma coisa, eu tenho uma história bem legal que eu contei ontem aqui, bem rápido, tá, pessoal? Que eu sou o caça-tomadas. Todo lugar que eu vou com o meu carro, vou na casa da sogra tomar... Maníaco da extensão. Dou um peguinha lá. Vou dar um peguinha no 220 ali. Eu e o Gui aqui usamos a BMW, então a gente tem um carregador legal também lá, que qualquer lugar que eu vou, tô com tomada aqui, ó. Não, para mim 110, 220, qualquer peguinha a gente aceita. E assim, em São Paulo a gente tem uma outra modalidade agora, que é o flanelinha de carro elétrico, né? Você para no shopping ali, vem um cara para trocar as tomadas ali, porque não tem carregador suficiente. E a minha pergunta bem rápida aqui, a Turamob, que o Gui falou, a gente tem uma parceria já para compartilhamento de carros, a gente é uma empresa israelense que fornece tecnologia para isso. Como é que vocês estão pensando nisso hoje na questão assim, vocês estão comprando carro elétrico? Todo mundo está comprando. O Gui tem um trabalho fantástico de colocar carro em condomínio para o pessoal compartilhar. O cara que tinha 2 carros agora tem 1. Vocês estão alugando esse carro, vocês estão comprando, vocês estão pensando em ter um só e compartilhar o outro. Ou se você tem um, você topa compartilhar lá na plataforma do Gui com o seu vizinho, né? Porque hoje a gente tem a tecnologia da Turamob que garante, inclusive, que se esse carro for feito uma apropriação, o Gui vai ligar para a gente vai lá, bloqueia o carro e traz o carro de volta. Então, assim... Como é que vocês estão com esse sentimento aí de compartilhar o seu bem? Tem coragem? Onde são? Onde estão? Quem são os que compartilham? Do que sobrevive, né? Do que sobrevivem esses, né? Tiagão, você que é bom nessas respostas Thiagão, aí. E o Thiago, uma pergunta enviesada. Eu sou da economia compartilhada, pô. Ô, Thiago, eu sou seu fã, viu, Thiago? Escritório, eu compartilho tudo, entendeu? Mas, é isso aí. Cara, eu acho que tem 2 tipos de usuário, né? Depende do quanto você roda por dia. Por exemplo, eu ando 100 km por dia de carro elétrico. Eu carrego o e-tron a cada 3, 4 dias, com autonomia boa de 400 km, mas de qualquer forma, eu sou heavy user. Então, para mim, até por onde eu moro, talvez o carro compartilhado não funcione, mas uma modalidade que para mim funciona é carro por assinatura, por exemplo. Ao invés de eu comprar o ativo agora, eu assino o ativo, né? A Audi tem, por exemplo, o e-tron por assinatura. E com isso, né, eu tenho uma forma mais inteligente de ter o ativo, que conecta com essa minha presença na economia compartilhada. Agora, o que eu tenho visto, que eu acho que está funcionando super bem, aí o Corp é um exemplo disso, prédios compartilhando o carro elétrico. Isso é magnífico, isso é magnífico. Eu acho que isso é realmente um futuro. E principalmente nesse mundo que a gente vive agora, onde as pessoas querem repensar a sua mobilidade, a gente viu que trabalhar de casa de vez em quando funciona, a gente viu que eu não preciso necessariamente rodar todos os dias e ir para o escritório. Então, talvez alugar um carro ou ter um carro o mês inteiro para andar 4, 5 vezes no mês é muito melhor ir para a economia compartilhada. Só que a gente viu que é difícil também, né? O Uber tá difícil, o táxi tá difícil. Então as pessoas estão olhando para esses outros modais de compartilhamento, principalmente esses modais sustentáveis, de outra forma. Falta incentivo da empresa. Eu ainda acho que a empresa tem que começar a fazer top-down nos colaboradores para compartilharem mais, né? E eu acho que tem que dar um exemplo. O exemplo tem que vir de cima, né? Eu acho que aí tem uma grande oportunidade. Mas super. Compartilhamento é o que vai ajudar, inclusive, o Brasil a sair da crise. Porque se tem uma coisa que lá fora os caras fazem bem, é usar o ativo, né? E aqui a gente tem essa mania de dono, né? É lógico, quando eu tô falando de um bem de luxo, é diferente, mas mesmo assim existe. Tem várias empresas que fazem compartilhamento de jato, de carro de luxo, de helicóptero, de navio. Isso existe também, né? Exatamente. Inclusive lá no Spaces mesmo, vira e mexe a gente vê. Esse dia eu vi um Audi RS e-tron GT carregando, uma Taycan carregando, e é de uma empresa de compartilhamento de carros. As pessoas ficam uma semana cada um com o carro. Eles compram num pool. Muito legal o carro elétrico. Agora,
Quanto mais a gente conseguir trazer esse modelo de compartilhamento também para atender a população em geral, melhor vai ser para o meio ambiente e para a nossa economia. Sem dúvida. E agora eu vou dar um spoiler bom, hein, Tiagão? Em breve vai ter base nossa aí na Granja, e aí já vou provocar áudio aqui. Vamos botar um áudio compartilhado lá na nossa base. Quando as pessoas perguntarem do seu carro, Thiago, você pode ir lá na base da Ucorp lá que vai ter um compartilhado para todo mundo do condomínio. Ô, Thiago. Com tecnologia da Ituran. Exatamente. Ô, Thiago, semana passada, segunda-feira, eu passei um perrengue aí na Granja, viu? Eu fui levar meu filho para fazer aula coach de karting lá, só que eu esqueci de abastecer o carro. Aí, 6 horas da tarde, fui nos 2 shoppings ali, não tinha aonde carregar. O que eu fiz? Eu fui pelo caminho com mais trânsito para carregar, conseguir chegar em casa. Olha aí, ó. Mas a gente precisa ter um carregador lá mesmo. Mas é isso aí, o PH ele deu um spoiler aqui, mas a gente já está começando a instalar bases da Ucorp dos nossos clientes. Um abraço pro pessoal da Austin Go, né? Tem a Leandra. A Austin vai ter Tesla, Porsche Taycan e toda a linha Jaguar e BMW compartilhado. Então já vamos provocar a Audi aí, a Audi quiser ir com a gente nessa, daí a gente vai começar a colocar veículos elétricos compartilhados dentro de condomínios, justamente para as pessoas poderem tanto ter experiência, quanto a gente ajudar nessa economia compartilhada aí, para quem quiser se locomover, poder usar o carro compartilhado do condomínio. Né? E com segurança. Com segurança. Tiagão, comprei seu livro, viu, Tiago? Bom livro, parabéns. Legal. Guilherme, eu queria acrescentar uma coisa. Primeiro, parabenizar o Adriano da Audi, né, por disponibilizar carregador, mas puxar a orelha, porque não são todas as concessionárias hoje que são amigas de dono de carro elétrico, né? A concessionária Audi de Alphaville, eu queria dar parabéns ali pro pessoal da Avenida Tamboré, são muito atenciosos, toda vez que eu preciso eles emprestam. O pessoal ali da Vila Olímpia, da Clodomiro Amazonas também, mas tem uma em Pinheiros que o pessoal não deixa, simplesmente para um carro lá e diz, não pode usar, ponto final. E assim, a gente usa 10, 15 minutos. Então, fiquei sabendo aqui assim, que vai deixar, nós não atrapalhamos, mas eu acho que poderia, sim, ter um pouquinho mais, né? Aí tem muito mais ponto positivo do que negativo. Por favor, Adriano, não é uma crítica, é um pedido, tá? Tá bom. Que o pessoal das concessionárias seja mais friendly com os donos de carro elétrico. Pedido da Bravê é uma ordem. Deixa eu te falar, é Antônio Calcanhoto, a Adriana é a cantora, tá? Adriana Calcanhoto, Antônio Calcanhoto. Ele me chamou de Adriano. Não, mas olha, o que eu falei é que esses carregadores que o pessoal não está disponibilizando é porque nós estamos instalando agora esses que eu falei, os públicos. Esses que tu fala são os que são internos dentro das oficinas. Então, justamente por isso que está falando... O pior é que fica na frente da concessionária, na vaga, mas para você estacionar. Eu te digo que nós estamos instalando os de alta potência agora, de 150 kW, eles vão estar disponíveis. Mas assim, eu queria parabenizar, tá? Tem muita concessionária bacana, legal, que ajuda. Mas tem algumas que a gente precisa ficar pedindo, pelo amor de Deus. Então, fala para o pessoal, utiliza, são 10, 15 minutos só, é rapidinho. Principalmente para quem mora fora, que nem a doutora, que nem eu. Às vezes, assim, 15 minutos significa chegar em casa. Ótimo. Pessoal, já estouramos o tempo aqui, o pessoal já estava fazendo assim pra gente. Vou agradecer a presença de todo mundo. Tiagão, obrigado. Agora, nosso momento de escala, espero... Vamos trabalhar da Spaces Regos lá de Orlando junto em algum momento, hein? Pessoal da com isso. Obrigado, Tiagão. Bovo, obrigado. Manda abraço para todo mundo da Bravê aí. Agradecer a Fernanda, obrigado, Fernanda. Agradeço também, obrigada. Nosso PH aqui, tamo junto. E, mais uma vez, obrigado pelo convite, Robson. E espera aí no próximo painel aí. Obrigado a todo mundo que tá assistindo. Um abraço.